Graça e paz do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem: teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, vocês dizem: hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu, e então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso de modo nenhum lhe irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos, em Mateus capítulo 16, sobre a importância do discernimento e da revelação no reino de Deus. A Bíblia fala que existe o homem natural e o homem espiritual. O homem natural não entende as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo diz que o homem espiritual ele vai discernir todas as coisas e ele vai conferir coisas espirituais com coisas espirituais. E
na passagem de Mateus capítulo 16, a gente percebe claramente que Jesus está dizendo que os que são do reino, os que são os seus discípulos, eles vão aprender a depender do discernimento que Deus dá, discernimento espiritual. E o discernimento espiritual, ele vem da revelação que nós temos de Jesus, da comunhão, intimidade que temos com o Espírito Santo. Nós não somos detentores do discernimento, nós somos aqueles que se abrem ou não, que buscam ou não, que estão atentos ou não ao que o Espírito Santo está nos guiando, e nós precisamos orar por isso. Era a oração do apóstolo Paulo pela igreja em Éfeso, pela igreja em Filipos, é a palavra que Jesus dá em Apocalipse para as 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento espiritual. Perceba, em primeiro lugar, o reino de Deus vai nos ensinar a discernir o tempo que nós estamos vivendo e o que Deus está fazendo. Olha só no capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 4. Os fariseus e saduceus, que eram 2 grupos religiosos, chegam para Jesus e falam: nos dê um sinal do céu. Parece até que eles queriam se converter, mas eles estavam apenas testando Jesus, mostrando a incredulidade deles. E Jesus fala algo tremendo para nós. No versículo 2 ele diz: quando chega a tarde, vocês sabem que o tempo vai estar bom ou não, dependendo do céu. Ou seja, vocês sabem observar os sinais da criação. E aí no versículo de número 3, Jesus fala: na verdade vocês sabem interpretar a aparência do céu, então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Versículo 4, uma geração perversa e adúltera está pedindo um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. O que Jesus está falando? Vocês não estão compreendendo o tempo que vocês estão vivendo espiritualmente, e nem o que o Senhor Deus está fazendo. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor discernir os dias que nós vivemos hoje e discernir as coisas que o Senhor está fazendo. Jesus fala: somente o sinal de Jonas vai ser dado. Qual era o sinal de Jonas? Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Mas eles não compreenderam Jesus, eles não compreenderam a morte de Jesus, a mensagem de Jesus, a ressurreição de Jesus. Jesus estava ali. Hoje nós vivemos um tempo muito próximo da volta do nosso Senhor, e nós precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento para compreender as batalhas desse momento, as infiltrações e ações do inimigo nesse tempo, e perceber o que Deus está fazendo, para que a gente possa estar participando ativamente, cooperando com a obra do Senhor nesta geração. O reino de Deus então nos dá discernimento espiritual do tempo que vivemos, do nível de guerra espiritual de cada etapa da vida, e também nos dá o discernimento do que Deus está fazendo. Porque há pessoas que conseguem até perceber que tem muita coisa ruim acontecendo, e que isso é um sinal mesmo de que o final dos tempos é chegado, mas não conseguem enxergar que Deus está trabalhando, que o Senhor está agindo, que o nome do Senhor está sendo proclamado. Em segundo lugar, o reino de Deus também vai nos dar discernimento sobre os cuidados que nós temos que ter para não ser contaminado. Olha aí o que Jesus fala no versículo 5 até o 12. Primeiro, Jesus chega para eles, e no versículo 5 diz que os discípulos esqueceram de levar pão. Às vezes a gente se esquece de coisa bem elementar, necessidade básica, esqueceram. E Jesus disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E aí, quando Jesus fala isso, eles não estão discernindo o que Jesus está falando. Isso acontece conosco, irmãos. Às vezes nós estamos lendo a Bíblia, ouvindo a mensagem, nós estamos vendo pessoas que Deus está usando, mas nós não estamos entendendo o que Deus está querendo falar com a gente. E aí eles dizem uns aos outros, no versículo 7, ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. Achando que Jesus estava dando uma indireta para eles, Ele está falando isso porque a gente esqueceu, a gente errou. E Jesus deixa claro no versículo 8, primeiro Jesus até os repreende, dizendo: por que vocês estão discutindo, homens de pequena fé, pelo fato de não terem pão? Jesus está dizendo: vocês estão preocupados
E olha que o pão é algo aqui, né, necessário, o alimento. Vocês estão preocupados com isso? Vocês deveriam crer que eu cuido de vocês, que eu estou cuidando. Eu não já multipliquei pães 2 vezes? Amado, quantas vezes nós enfrentamos um momento, passamos um momento onde de novo temos uma necessidade, uma escassez, e Jesus tem que nos lembrar que Ele já nos supriu, que Ele já nos alcançou com graça, que Ele já nos fortaleceu para outras lutas, e Ele é o mesmo. Jesus diz: eu já fiz esse milagre 2 vezes, vocês estão discutindo sobre algo básico, vocês estão deixando isso afetar a fé de vocês. Quantas vezes isso ocorre conosco? Novos desafios afetam a nossa fé novamente, e Jesus fala: eu estou ensinando para vocês algo importante agora, que é para vocês não se deixarem contaminar com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, o reino de Deus nos dá discernimento de coisas que nós precisamos estar sempre arrancando da nossa vida, renunciando, vigiando. O reino de Deus é que faz isso, porque se não for pelo discernimento de Deus, nós vamos ouvir, abraçar, nós vamos nos deixar contaminar por muitas coisas, mas o Senhor é que mostra: olha, isso é fermento, não alimente, não deixe no teu coração, não participe disso, não se exponha a esse tipo de conversa. O que Jesus está falando é: cuidado. Os fariseus e saduceus tinham acabado ali atrás de trazer um questionamento, dúvida. Qual é o fermento deles? O texto diz aí, a doutrina deles, versículo 12, fermento dos fariseus é a doutrina deles, é o que eles falam, é o que eles conversam, é a motivação deles. Cuidado, amado, com o fermento do seu próprio coração, da sua natureza adâmica. Cuidado com o fermento dentro das congregações, onde pessoas tentam fermentar, aumentar problemas, comentar coisas que não edificam. Nós temos que guardar o coração só pelo discernimento espiritual, porque se a gente andar como um homem natural, nós vamos achar que não tem nada a ver, que não tem problema, que a gente tem maturidade para se expor a qualquer coisa, porque nós já estamos muito maduros, e a Bíblia diz que as más conversações corrompem. Se você não tem percebido o que é fermento, que está tentando te contaminar, já é um sinal bem negativo, porque quando estamos sensíveis ao Espírito Santo, nós vamos perceber esses fermentos brotando dentro de nós e vindo de pessoas, de conversas, de situações que nós estamos expostos. Jesus está falando: cuidado com esse fermento dos fariseus e dos saduceus. Há outro texto que diz que um dos fermentos dos fariseus era a hipocrisia. Cuidado então, para você não estar se tornando parecido com pessoas hipócritas, que talvez você acaba aprendendo a conviver e acostumando com a hipocrisia delas, e daqui a pouco nós estamos iguais a elas, e nem percebemos. Então, em segundo lugar, esse é o discernimento que o reino traz. Em terceiro lugar, o reino de Deus também traz discernimento de quem é Jesus e o nosso compromisso com essa revelação. Irmãos, é maravilhoso o texto do versículo 13 até o 20. Após Jesus falar do cuidado com esse fermento, ele fala aos discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Jesus é o mestre que traz muitas perguntas. Jesus ensinava com muitas perguntas, e aqui ele faz uma pergunta essencial. Ele fala: o que as pessoas dizem acerca de mim? E aí eles respondem: uns dizem que o senhor é João Batista, Elias, Jeremias. As pessoas têm muita confusão, muitas confusões com respeito a quem realmente Jesus é, até hoje. Alguns acham que ele é um líder de uma religião, alguém importante. Alguns tentam ser bem enfáticos, dizem: ele é tudo, mas ele não sabe definir quem Jesus é de fato. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E o texto diz que Pedro responde, no versículo 16. Respondendo Pedro: o Senhor é o Cristo. Irmãos, Cristo é a palavra para Messias, ungido. Tu és aquele prometido pelos profetas, anunciado em toda a aliança do Primeiro Testamento. Tu és aquele que havia de vir, tu és o enviado do Pai,
tu és o ungido do Pai, tu és o Salvador, o Senhor. Quando Pedro diz isso, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro está declarando que ele recebeu esta revelação, porque Jesus mesmo logo diz isso no versículo 17, bem-aventurado, feliz é você, Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Você sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, você não chegou a essa conclusão me observando, me estudando, fazendo algumas anotações, não, você teve uma revelação. Amado, o reino de Deus traz revelação de quem é Jesus, e discernimento, a partir dessa revelação, do nosso compromisso com Ele. Toda a revelação que temos de Jesus vai trazer intimidade com Ele e compromisso com a vontade dEle, e compromisso com o propósito de vida que Ele tem para nós. Sabe, irmãos, essa revelação é gerada pelo Senhor. Revelação gera intimidade, intimidade gera comprometimento. E aí, irmãos, nós percebemos que Jesus deixa claro para Pedro que isso não era uma virtude dele. Ninguém pode conhecer Jesus se não for por uma revelação do próprio Jesus. Ele se revela a nós, e Ele se revela a corações sedentos, famintos, que o buscam com sinceridade. O reino de Deus então mostra quem Jesus é de fato, e isso transforma a nossa vida. É importante, é interessante você pegar o nome de Pedro aí e trocar, e colocar o seu, e ouvir Jesus falando para você pessoalmente. Bem-aventurado é você, versículo 17 aí, né? E também eu digo a você, versículo 18, eu digo, você é Pedro, e você pode colocar o seu nome aí, você é, e coloca o seu nome. E aí Jesus fala, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a pedra é o Senhor Jesus, a pedra é Ele mesmo, como Pedro entendeu e escreveu na sua carta, no finalzinho lá da Bíblia, ele diz, Cristo é a pedra angular, a pedra principal, e nós somos pequenas pedras vivas da grande edificação do seu templo, da sua casa. Em quarto lugar, o reino de Deus vai trazer discernimento sobre a importância e o propósito da igreja. Irmãos, é muito interessante, porque quando Pedro diz quem é Jesus, Jesus diz quem é Pedro na sua obra, no seu propósito. Toda vez que nós temos uma revelação nova, verdadeira de Jesus, Ele também mostra a nossa identidade nele, Ele mostra o nosso propósito nele. E aí Jesus fala sobre a igreja, versículo 18, eu lhe digo, você é Pedro, sobre esta pedra, ou seja, a revelação de quem eu sou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Jesus deu à igreja a chave do reino dos céus, que é a intercessão, o que a gente liga na terra, o que a gente desliga na terra. Nós temos a chave do reino dos céus para avançarmos, porque Jesus está falando que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja vai avançar, a igreja vai levar a palavra do evangelho a todas as nações, como tem sido e será até o dia da volta do Senhor. Mas é importante perceber aqui, que a revelação de quem é Jesus trouxe discernimento da importância da igreja. Quantas pessoas hoje acham que não precisam de igreja? É porque não compreenderam o reino dos céus. O reino de Deus nos dá o discernimento da importância e do propósito da igreja. Nós precisamos parar de falar mal da igreja. Nós precisamos parar de pensar mal sobre a igreja. E qual é o papel de quem tem discernimento do reino? Quem tem discernimento de Deus, ele vai se sentir mal com coisas que acontecem na igreja, e vão se colocar diante de Deus para ser parte da resposta, para cooperar, para ajudar, para que a igreja seja edificada, fortalecida e cumpra o seu papel. Então, quando a gente começa apenas a falar mal e criticar e pensar mal sobre a igreja, nós estamos perdendo o discernimento. Nós estamos vendo às vezes as fragilidades, as fraquezas. A Bíblia diz que teremos fracos na fé, e também somos homens frágeis, mas quando a gente tem discernimento do Senhor, nós vamos ser parte da resposta, daquele que percebe algo, se sente mal e começa a orar e cooperar para ser parte da solução no meio da igreja, que coopera com o reino de Deus,
Isso é maravilhoso demais, o discernimento que o Senhor dá. E em último lugar, o reino de Deus nos dá discernimento sobre a natureza do discipulado, a verdadeira natureza de ser um discípulo de Jesus. Irmão Pedro ficou muito alegre e feliz porque ele teve a revelação de Deus de quem era Jesus. Mas nós temos que tomar muito cuidado quando a gente está muito feliz, muito eufórico. Às vezes a gente sai de um congresso, a gente sai de um momento, porque nós podemos cometer grandes erros, achando que porque a gente foi usado por Deus, ou ouviu Deus, agora tudo que vem à nossa mente, toda a ideia que a gente começa a achar que é de Deus. Isso aconteceu com os homens de Deus na Bíblia, isso acontece conosco. Pedro, no versículo 13, na verdade no versículo 21, desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas e fosse morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Quando Jesus percebeu que eles já estavam nesse entendimento, revelação, Jesus entendeu, agora é o momento de eu falar sobre a cruz, sobre a ressurreição, e era o momento, por isso que ele falou, ele é o Senhor. Mas Pedro, precipitado pela última revelação que ele teve, chamou Jesus no canto e começou a repreender. Você imagina essa cena, irmãos? Então, quando alguém começar a querer te repreender por algo que você falou, não se sinta ofendido, não. Pedro tentou fazer isso com Jesus, e parecia que Pedro estava com a razão. Se você parar para perceber, é porque a gente sabe a resposta que Jesus deu, né? Senão a gente falaria, Pedro está certo. Pedro falou, não precisa morrer. Versículo 22, diz que ele chamou a parte e disse assim, que Deus não permita isso. Olha, usou o nome de Deus. Que Deus não permita, de modo nenhum. Por quê? Porque Pedro não tinha entendido uma coisa, que discipulado é um caminho de cruz, é um caminho de renúncia, é um caminho de morte da nossa vontade, é um caminho que tem um preço. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço. E sabe o que nos mantém no discipulado? É quando a visão que temos de Jesus é maior do que a visão que temos dos custos do discipulado, das dificuldades do discipulado, dos desafios do discipulado. O que nos mantém como discípulo do Senhor é porque nós temos uma visão de quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é o nosso Deus. Jesus não é um acessório à nossa vida, nem uma forma de obter algo. Jesus não é um líder religioso, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, nós o adoramos. Se nós não compreendermos a visão de Jesus corretamente, nós vamos começar a querer fugir da cruz e do preço. Mas aí o que Jesus fala para ele? Na mesma hora, Jesus não fala nada com Pedro. O versículo 23 diz, voltando-se, disse a Pedro, mas aí você percebe que ele não fala direto para Pedro, ele fala, saia da minha frente, Satanás. Jesus repreende o espírito que estava por trás do que Pedro falou. Você e eu podemos ter revelações de Deus, verdadeiras, e se não vigiarmos, sermos instrumento do diabo. O mais difícil é a gente assumir, porque o orgulho, a gente dá uma desculpa, a gente diz, eu errei. Não, o inimigo colocou aquilo no meu coração. A gente precisa ser mais humildes para reconhecer, para repreender e para crescer, porque quando erramos, o Senhor não vem para nos punir e falar, viu como que você é tão fraco? Não, Ele vem para nos fazer crescer, aprender. E Jesus fala, Satanás, você é para mim pedra de tropeço, saia da minha frente. Jesus expulsa Satanás, mas Pedro continua ali. Então, fique tranquilo. O que Jesus quer é tirar de nós aquilo que não vem dele, que vem das trevas. Aí Jesus fala, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim dos homens. E Jesus, a partir daí, do versículo 24 até o 28, Jesus explica o que é ser um discípulo. Que coisa maravilhosa. Jesus fala, se alguém quer ser meu discípulo. Versículo 24. Ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está a essência de ser um discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus primeiro tem que ter autorrenúncia, negar sua vontade, seu ego, seu eu, todo dia. Isso não é só quando você entregou a sua vida a Jesus, não, é todo dia, renunciar. Os impulsos carnais, é autorrenúncia, não é autoajuda, não é palavra para você se sentir bem, evangelho não é autoajuda. Evangelho é dependência da ajuda de Deus todos os dias. E é deixar as nossas vontades. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja,
Cruz é quando a minha vontade encontra com a vontade de Deus e eu decido fazer a vontade de Deus. Tome a sua cruz, no sentido de um caminho de altar, de morte, de entrega. E ele diz, e siga-me, ou seja, deixe que eu dirija a sua vida. Pare de querer controlar e dirigir os seus passos, entregue para mim. É o que Jesus fala todos os dias para quem é verdadeiramente seu discípulo. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ensinar a permanecer nele todos os dias, como discípulo. Senhor, obrigado pela palavra. Eu oro, Pai, porque o Senhor nos dê discernimento espiritual, discernimento do reino de Deus, discernimento, Pai, que vem de um coração que depende do Senhor todos os dias. Pai, nos perdoe pelo falso discernimento que às vezes nós estamos tendo e alimentando. Nos perdoe pelos fermentos que nós temos deixado de alguma forma nos contaminar. Purifica-nos nessa manhã, Pai, pela Tua palavra, daqueles fermentos e daquilo que tem contaminado o nosso coração. Liberta-nos, Pai, todos os dias de vivermos uma vida apenas com discernimento natural. Nós queremos, Pai, aprender a depender de Ti e a renunciar a nós mesmos e a ser dirigido pelo Senhor todos os dias da nossa vida. Que o discernimento espiritual cresça no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.